Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre criação de cenários. Eu vou criar aqui, enquanto eu gravo, os parâmetros principais de um mundo novo de fantasia. Mas isso aqui vai servir, acredito que para todo mundo que quer escrever qualquer gênero, de terror, de ficção científica, de romance, de policial, hot, talvez, sei lá. A questão aqui é que a gente tem que saber o que a gente vai explorar, quais lugares nós vamos explorar, tá? Você pensa qualquer, por exemplo, série de sitcom, de Friends, a How I Met Your Mother, a Seinfeld, a Big Bang Theory, eles tinham ali alguns cenários principais. O How I Met Your Mother tinha a casa do Ted e do Marshall, e tinha também aquele bar que eles frequentavam. Aqueles dois cenários eram muito importantes. Aí você percebe assim que se passa numa cidade, né? Os pontos que eles visitavam muitas vezes dialogavam com as cidades em que eles estavam. E aí tinha outros cenários que apareciam de vez em quando. A escola em que a Lily dava aula, o escritório que o Barney trabalhava, né? Esse tipo de coisa ia aparecendo assim com menos frequência, mas estava lá. Então não importa qual é o tipo de história que você está contando, é fundamental que você tenha noção de aonde essa história vai se passar. Eu falei no vídeo anterior também de criação de cenário, que o cenário é no mínimo tão importante quanto um dos personagens. Então, se você tem tipo 10 personagens, o cenário é no mínimo um 11º personagem. Eu tô aqui com um texto aberto do vídeo anterior, que era sobre como criar elenco para uma história, e eu vou criar então o cenário, que é um mundo assim totalmente do zero que eu vou criar para essa história daqui. Então eu tô me andando uma coisa na outra, até porque o que eu desenvolver sobre esse mundo depois vai ser importante para os próprios personagens. Então acho que é bacana para a gente criar qualquer cenário que a gente cria, a gente pensar assim, qual que é o tema desse mundo, tá? Desse cenário que está criando. Por exemplo, o Rio de Janeiro pode ser encarado de várias formas, sabe? Pensa em quantos filmes você já viu que se passa no Rio de Janeiro e qual foi a abordagem que cada um teve. Por exemplo, um Tropa de Elite vai mostrar muito mais o lado do Rio de Janeiro, da polícia e dos morros, e no segundo filme tem uma prisão, né? Então mostra esse lado realmente do combate ao crime no Rio de Janeiro. Tem outro filme que eu acho que passa no Rio de Janeiro, que é E aí Comeu, que eu me lembro no Rio de Janeiro, mas já mostra já o lado da boemia, né? Mostra um boteco, mostra a casa de alguns dos personagens, a vida pessoal deles, né? Então, o Rio de Janeiro pode ser 1001 coisas, sabe? E eu tô falando da cidade em que eu moro, por exemplo. A sua cidade também vai ter vários olhares diferentes. O John Green, da Companhia das Estrelas e Cidade de Papel, ele conta que ele mora em Orlando, Flórida, e ele odeia a Disney, porque todo mundo só pensa em Orlando, Flórida como Disneylândia. Mas ele, que cresceu lá, para ele a cidade é onde ele cresceu. É muito mais do que só a Disneylândia, sabe? Então é um exemplo de como que o mesmo lugar pode ter várias facetas. Então pensa em qual é o tema que você vai abordar na sua história. Nesse caso aqui, a temática vai ser dragões e alta fantasia. A minha proposta se os dragões são tão poderosos, por que eles não dominam o mundo? Então, basicamente, esse foi meu questionamento para criar isso aqui. Então, basicamente, é um mundo governado por dragões. Em resumo, é isso, tá? Eu vou até deletar aqui. Eu só estou apresentando como que eu cheguei a essa ideia. Então, basicamente, linhas gerais vão ser 3 reinos. Reinos, tipo assim, quase impérios, tá? A ideia é um continente em que tem 3 localidades principais. Eu não vou definir assim o tamanho desse continente, tá?
por exemplo, se eu moro no Rio... Até eu que moro no Rio de Janeiro, né? Eu vou sempre... Para que esse conteúdo seja útil para todo tipo de escritor, eu vou falar aqui da fantasia e vou falar aqui do mundo real, tá? Em comparação, que é para todo mundo conseguir acompanhar com as próprias ideias. Mas, por exemplo, eu não preciso saber quantos quilômetros tem o Rio de Janeiro, quanto que é a população do Rio de Janeiro. Tem uma noção muito vaga disso. Mas é o tipo de coisa que dificilmente vai ser importante para você contar a sua história. Por outro lado, no Rio de Janeiro, você tem que ter uma noção de quanto tempo leva de carro, quanto tempo leva de ônibus, quanto tempo leva a pé de um lugar para o outro. Isso eu tenho uma noção, sabe? Então, mas a minha história, por exemplo, se fosse no Rio de Janeiro, poderia ser só no Rio de Janeiro, ou poderia ser, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, ou até a cidade do Rio de Janeiro e Niterói e São Gonçalo e Nova Iguaçu, por exemplo, sabe? Então, isso tudo aqui é bem... É bom você ter uma noção do escopo, tá? E saber, assim, quais são os lugares principais. Eu quero que, nessa história, eles passem pelos 3 reinos, e cada um deles vai ser dominado por um dragão diferente. E eles vão ser... ninja, cada um com um elemento, que vai ser... Vou botar na ordem que eu vou botar na história: fogo, gelo e trovão. Eu vou sair, tá, do clássico terra, fogo, água e ar. Não é o que eu quero abordar nessa história aqui. Então, até porque eu posso até deixar mais sucinto, sabe? São esses os 3 elementos que vão ter no mundo. E tudo bem que eu não vou estar dialogando com o livro dos 5 Anéis. Tudo bem, sabe? É uma escolha, assim, realmente bem específica, que para mim faz sentido. E eu quero criar algo do meu jeito. Então, eu estou cada vez menos preocupado com a forma certa de fazer as coisas, e estou mais preocupado com a minha forma de fazer as coisas. E um dos meios que encontrei para me expressar é justamente abrir mão, né, do clássico e fazer uma coisa um pouquinho diferente. Também não estou aqui reinventando a roda, mas particularmente eu nunca vi um livro de fantasia que desse prioridade a esses 3 elementos. Vou botar aqui palavra-chave: dragões, alta fantasia e elementos. Por enquanto, isso aqui é para me situar, tá? Isso aqui é para manter, assim, meu norte do que eu tô criando. Então, um dos problemas de escrever no Google Docs é que de vez em quando a internet dá uma balanceada, né? Dá uma tropeçada. Reino do fogo, reino do gelo, reino do trovão. Aqui eu quero botar as linhas gerais de cada um dos 3 cenários principais da história. Então eu vou botar aqui basicamente as cores primárias para cada um dos reinos / dragões aqui. E assim como os personagens têm aparência, comportamento, motivação e histórico, eu também procuro botar, assim, algumas coisas bem estruturais, né, para os cenários. Então é sempre fundamental falar geografia, como que é a descrição física, né, seria o equivalente a um pouco de aparência, né, o que eu vou narrar que os personagens veem quando eles andam nesses reinos. Então tem a geografia, a sociedade, os costumes daquele povo, tá? Eu sempre boto o regente. Aqui, no caso, né, vai ser quem que é esse dragão, qual que é, o que ele representa aqui. E cidades de destaque e locais de destaque.
aqui são os principais aspectos que eu preciso criar para cada um dos reinos. Eu vou botar aqui também inspirações, já que eu uso isso para os personagens, acho bacana usar isso também pro mundo. Então, por exemplo, é muito comum eu ver reinos de gelo com alguma ligação com mortos-vivos, tá? Bota ali, o Warcraft faz isso, o Game of Thrones faz isso, sabe? Acho que você vai um pouco também da cultura nórdica, em que no norte nos vikings, né? A cultura dos vikings tem a mitologia viking associa muito a morte ao gelo, né? E logo a imagética deles de mortos-vivos também acabava ligada ao gelo. Então acho que vem daí essa questão de misturar mortos-vivos com gelo, e eu não quero isso, não quero repetir isso. Então aqui eu vou botar aqui como inspirações. Eu vou botar o Winterfell sem a parte de mortos-vivos, tá? Só realmente a cultura de Winterfell. Tem também o Final Fantasy XIV, né? Tem um reino também que tem eu esqueci o nome, depois eu pesquiso. E Full Metal Alchemist. Tem essas três mídias aqui, o Game of Thrones, o Final Fantasy XIV e o anime Fullmetal, tem reinos de neve que me inspiram. Então eu vou pegar por aí, tá? Como no outro vídeo, eu vou botar aqui só as linhas gerais, que vai ser bem longe do resultado final do que eu tô criando, tá? Do que vai pro livro em si. Então eu não tô aqui preocupado em fazer nada bem escrito. Eu acredito que primeiro o conteúdo e depois a forma, tá? Outra inspiração, vou dar aqui também. Inspirações gerais, tá? Eita, apertei o link errado. Final Fantasy é uma das inspirações para criar essa série aqui, mas para criar esse mundo, uma coisa que está me vindo muito na cabeça é Rokugan, que é um cenário bem de fantasia oriental, mais japonesa. Algumas ideias por exemplo, o clã da Fênix tem muito a ver com coisa do fogo, né? O clã do dragão e da Fênix tem a ver com isso. Aqui tem o clã do unicórnio e do crab, né? Do caranguejo. Eu penso um pouco neles quando eu penso aqui na cultura do Gênio de Gelo, sabe? Enfim, assim vai. Então eu não vou fazer um esquema de clãs que é muito característico de Rokugan, tá? Mas eu vou pegar emprestado alguns detalhes sim desse reino. E com certeza tem mais coisa aqui, sabe? Que eu vou usar que não me veio em mente ainda. Então quando eu perceber que tu tem alguma influência maior, eu vou botar aqui, eu tenho lido Dragonlance. E Dragonlance também tem uma proposta, sabe? De que havia poucos dragões na fantasia, ainda mais no D&D, sabe? Então eles quiseram trazer uma história que desse mais foco aos dragões, o que também é parte aqui da minha proposta. Então eu vou botar também Dragonlance aqui como uma das minhas inspirações para esse cenário aqui, para esses livros aqui que eu estou criando. É esse livro, né, que eu estou começando a rascunhar nesses primeiros momentos. O que eu quero também trazer aqui é uma ideia e uma coisa assim que eu penso muito em relação à fantasia, no modo geral, tá? Porque muitas vezes quando a gente pensa assim, pensa o seguinte, pensa como são, por exemplo, os guerreiros de Game of Thrones, sabe? Como são os soldados de cada nação do Game of Thrones. Você percebe como que eles têm armas específicas, como têm armaduras específicas. Isso é bem interessante. E eu penso muito nisso quando eu crio também um cenário. Mas a fantasia vai além disso, tá? Como seriam também os espiões, os ladrões e assassinos de cada reino, tratando-se de magia, como são os magos de cada reino, sabe? Então, vão ter aqui alguns aspectos gerais nessa trindade, tá? Entre guerreiros, especialistas, por assim dizer, e também magos. Então, por exemplo, eu vou botar aqui eu quero botar aqui
algumas noções do povo. Tá. Vou botar aqui. Guerreiros de arma e escudo, tá? Eu vou querer botar essa imagética, essa tradição de estilo de luta, que não vai ser a única que vai existir, mas vai ser a mais típica em cada um desses reinos aqui. Ok, então eu penso nesse tipo de guerreiro para cada um. Provavelmente aqui vão ser gladiadores. Provavelmente aqui vai ser os lanceiros. E aqui eu não sei exatamente o que pode ser aqui. Talvez sejam duelistas, talvez. Tipo, mais esgrimistas, né? Talvez, não decidi ainda. Isso tudo que eu tô fazendo aqui tá sujeito a mudar, tá? Ok. Talvez, poxa, aqui no Trovão dos Gladiadores e aqui outro. Talvez. Pode ser decido, tá? Então, que tipo de magos vamos ter também em cada um deles? Eu quero que os magos do gelo sejam mais... como é que se fala? Eu quero que aqui no Reino do Gelo os magos sejam mais acadêmicos. Então a ideia de ter uma escola de magia, de ter um sistema de ensino vai ser aqui, tá? Talvez eu quero que ou o Reino de Fogo ou o Reino de Trovão tenha uma coisa mais mística, religiosa, mais sacerdotal, e o outro seja algo mais mas já sei. Aqui vão ser, no caso, dos magos. Como posso explicar isso? Aqui os magos vão ser dependentes e aqui os magos vão ser sacerdotais. Então, aqui vai ter uma visão dos magos como seres independentes, como seres mais individualistas e livres, enquanto aqui vai ser algo mais místico, tá? Algo ligado à fé desse povo, algum tipo de doutrina que eles vão ter. Eu não quero dar muito foco em religião, isso é outro clichê assim da fantasia, de ter deuses e ter clérigos, que eu não quero usar aqui, mas eles vão ter essa coisa mais mística, tá? Magos místicos, tá? E os ladrões de cada um aqui. Eu vou fazer o seguinte, os ladrões aqui, os especialistas, tá? Porque ladrão da ideia de quem rouba, né? E apesar do Bilbo ser tido como um ladrão, né? Ele é chamado de ladrão. Fica entre nós, ele não é um ladrão, é um arquétipo que injetam nele, sabe? Ele tem os tipos de habilidades da fantasia típicas, né, do arquétipo do ladrão, do thief, mas ele em si não é uma pessoa que rouba, né, na história. O Tais do Dragonlance, ele é um ladrão bem mais típico, né? Mas enfim, então os especialistas daqui, eles vão ser agentes da coroa. Quando você pensar em um especialista, vai ser alguém que vai estar a serviço de algum nobre. Aqui, como eu pensei em algo mais da liberdade do indivíduo, né, uma coisa mais individualista, vou botar aqui especialistas sendo eu quero botar aqui algum deles sendo caçadores de tesouros. Talvez. Eu tô ainda... Tá, não.
Eu vou botar os caçadores de tesouro aqui no trovão. Por enquanto. Vai ser o arquétipo deles, do tipo de especialistas do mundo. Aqui talvez eu bote uma ideia. Eu tô em dúvida se eu boto uma ideia mais dos patrulheiros, né? Tipo, caçadores, guardiões da selva. Mas não é exatamente isso que eu quero. Não, vão ser... uma coisa meio gangster, meio crime organizado. Crime organizado. A coisa realmente do lado mais criminoso, né? Da faceta do arquétipo. Por mais que não vá se resumir a isso, eu quero apresentar isso. Eu quero apresentar as facetas, essas facetas, tá? Então, o dragão vermelho, eu acho que o fogo, a ideia de fogo, combina com algo mais temperamental. Algo que até caótico, né? Não pode dizer do arquétipo. Temperamental, caótico e individualista. Individualista. O de gelo vai ser uma coisa mais do ordeiro, mais do intelectualizado e até uma noção de permanência. A ideia do gelo ser algo que é visto como que muda, que demora mais para mudar, nesse caso. Geralmente a gente associa isso à terra, né? A pedra, a terra, a coisa que não muda. No caso vai ser o gelo aqui. Esse tipo de arquétipo. Enquanto o trovão neutro. Eu tô pensando aqui, acho que eu vou botar o trovão como temperamental. E aqui eu vou botar como ambicioso. Eu gosto da ideia ambicioso. Talvez até ganancioso. Nas contas, eu acho que combina mais com a ideia do relâmpago, né, do trovão, essa coisa do individualista, do temperamental, do que com os outros. Bom, essas são as linhas gerais que eu estou pensando aqui em aplicar, tá? E uma ideia que eu tive assim pro mundo também, além dessas linhas gerais, é que os dragões regentes, eles vão estar agora, essa é a ideia básica do mundo, tá? Eles estão cada vez mais distantes. Estão distantes. Seus filhos fazem o que querem. E há um pacto de não agressão entre dragões. Eu não sei se eu vou levar a cabo, tá? Esse pacto aqui de não agressão entre dragões. Mas seria uma justificativa para os dragões não fazerem guerra uns com os outros de forma direta. Faz sentido, né? Imagina só, dragões guerreando, poderia destruir muita coisa. Mas também, como os regentes estão cada vez mais distantes, né, do mundo, e estão cada vez mais... a ideia é que eles sejam meio, tipo... silenciosos, sabe? Que eles não estão mais governando. Aí, por isso, os filhos deles estão tomando a frente. E parte do conflito do mundo vai ser esse.
Então isso que é importante que eu tenha que eu tenha em mente quando eu for criar a história. Ok. Eita, eu errei aqui. Aqui vai ser algo glacial. Aqui pode ser tropical, talvez? Tropical? Acho que não, cara. Acho que o relâmpago é tropical. O trovão. A ideia de chuva. Não. Apesar de que, né? É porque... Também... Eu vou dar aqui como vulcânico. Região vulcânica. Geografia. Vulcânica. E aqui, como que eu digo uma região que chove muito? Aqui vai ser algo mais subtropical, úmido. Talvez tropical úmido. Vou decidir ainda, talvez os dois. Até porque isso aqui é meramente um guia para eu ter uma noção do que eu vou descrever em cada uma dessas regiões, porque eu não vou ficar me preocupando aqui com uma geografia que faça sentido do nosso mundo, tá? A minha ideia aqui é fazer algo mais alta fantasia, então a minha proposta é que os dragões influenciam e determinam o clima, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso mundo real, se faz calor, chove muito, tá? E eu não estou preocupado aqui com isso no momento aqui, tá? Então pode ser que as coisas sejam mais eu não estou preocupado aqui com a realidade, nem um pouco. A minha justificativa vai ser assim, olha, tem dragões que moram aqui, esses dragões eles alteram o clima, ponto final. Então tudo vai se basear nessa abordagem de fantasia e não numa geografia que seja coerente, tá? Nos meus outros livros eu também me preocupo com isso, o que é um clima temperado, o que é um clima tropical, subtropical, o que é um clima glacial. Nessa proposta aqui eu não vou ficar me esquentando com isso, ok? E agora que eu tracei aqui algumas linhas gerais para essa história, eu posso já passar tanto para o que eu mostrei no terceiro vídeo no segundo vídeo. E agora que eu tracei aqui essas linhas gerais, eu posso seguir dois caminhos. Eu ou vou seguir para o caminho do segundo vídeo dessa série, em que eu falei como que eu crio um cenário. E aí, no caso, lá eu crio cenários bem específicos. No caso, eu posso começar a dar foco e delinear cada um desses lugares aqui de forma mais focada, tá? Ou eu posso pensar onde que cada um desses personagens se encaixa nesses outros lugares. Então, vou fazer o seguinte. Vou dizer aqui da onde que veio cada um dos personagens. Então eu quero, por exemplo, que o guerreiro tenha vindo daqui, o lanceiro daqui e possivelmente o paladino daqui. Talvez. Ou daqui o paladino. Eu vou decidindo com o tempo. Eu preciso que os magos, né, o mago branco e a maga negra venham do mesmo lugar. Então eu vou botar aqui mago branco e maga negra. Ok. Quero que a ladra venha daqui. Ok. Eu vou botar o monge aqui.
também. O Mago Vermelho... Eu vou botar o Mago Vermelho daqui. Como não tem nenhum mago aqui, vou botar o Mago Azul daqui. Falta só ninja só, né? Só ninja, E esses dois aqui que são os principais. Esses aqui eu não vou definir agora não, depois eu decido ou não sobre eles. Faltou só localizar o ninja, se está aqui. Onde tem menos personagens? Aqui tem 3, 3, 3. Tá faltando alguém então. Já que o ninja é um mercenário, ele vai ter vindo daqui. E eu não faço a menor ideia o quão fiel vou ser aos ninjas da cultura tradicional, tá? Os ninjas históricos aqui. Eu, possivelmente, vou ser muito pouco, muito pouco baseado na nossa cultura, assim, real, tá? Acho que eu vou realmente dar asas à imaginação. Porque ninja deveria ser de uma coisa mais... mais Japão feudal, né? E tem uma abordagem totalmente diferente. Aqui eu vou realmente pensar em algo que faça sentido para o mundo e usar a estética do ninja, talvez um pouco da tradição ninja, mas eu não tô aqui preocupado em fazer algo totalmente coerente com o mundo real, tá? Então, por enquanto tem isso daqui. Eu vou botar que a invocadora daqui, invocadora, e que o Cavaleiro Negro é daqui. Assim fica ok, fica certinho 4 para cada um dos reinos. Ok. Então, e agora eu vou o meu trabalho agora é o seguinte, eu vou começar a desenvolver como que é a ordem lógica que eu estou seguindo. Eu vou começar a desenvolver cada um desses personagens, tá? E aí eu vou criar a partir daqui um mundo e o elenco, né, os personagens juntos que eu vou fazer. Então vai ser uma coisa vai dialogar com a outra. Em vez de eu definir quem são os personagens e daí criar um mundo com base neles, ou criar o mundo primeiro e criar os personagens com base no mundo, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou criar esse guerreiro aqui, tá? E vou junto dele criar o reino em que ele em que ele se insere. E quando eu for criar quanto mais detalhes eu der para cada um deles, é o que eu vou também fazer. Ok, então como que ele se encaixa aqui nesse mundo ao redor dele? E aí vou sempre criar esse diálogo entre o mundo e o personagem. Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Essa vai ser a linha de raciocínio que eu estou rascunhando. Tem muita coisa aqui que eu preciso definir ainda. Eu acho que eu não consigo, sinceramente, registrar todo o processo criativo, tá? Porque eu preciso realmente de silêncio, eu preciso parar, pensar, escrever e eu falar enquanto faz, criar e falar ao mesmo tempo, criar e ensinar ao mesmo tempo. Não é fácil, tá? Então eu consigo mostrar aqui as linhas gerais desse mundo. Isso aqui, senhoras e senhores, é o principal que esse mundo vai ter, tá? Vão ser dragões, é um mundo governado por dragões. E aqui estão as minhas inspirações principais para esse mundo que eu vou desenvolver com mais profundidade. Mas, sinceramente, o próximo passo vai ser escrever a primeira história, tá? Que é com esse guerreiro aqui. Eu vou escrever a primeira história. Ponto final. É isso que eu vou fazer. Primeira história. E aí, a partir daí, eu vou entrando em mais detalhes dos personagens e do mundo ao redor deles, com base ao que eu criar nessa primeira história. Essa é a minha linha de raciocínio. Como eu falo, eu sou um meio termo entre quem planeja e quem improvisa, tá? Então eu traço assim só as linhas gerais e aí eu vou criando em cima disso. É isso que eu acabei de fazer, acabei de mostrar como é que eu faço. Os 3 primeiros vídeos que eu fiz foram bem específicos, enquanto esses 2 últimos foram bem abrangentes. Mas já está mostrando já realmente como que eu me
guio, como que eu me mapeio para criar as minhas histórias. Então, o próximo passo é, de fato, criar uma história, e eu não sei qual vai ser a próxima etapa que eu for documentar, mas eu vou apresentando a vocês como que está ficando isso tudo que eu estou criando, que é para vocês verem, se terem uma noção, terem uma base do que eu estou fazendo, tá bom? Então, por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo todo dia sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar de escritor. Então, até amanhã.